Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Gênesis 41 diz assim: 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer capim na beira do rio. Logo em seguida, saiu do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio, e as vacas feias, magras, engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo, que saíam de um mesmo pé e eram boas, cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. O dia que o senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer alguma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço nossos sonhos e ele explicou o que queriam fazer, o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas. Começaram a comer capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas. Mas essas eram feias e magras. E toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias e magras como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de mim de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. Elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor ao rei que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito, depois 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns na cidade, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Olha aí. No vídeo passado a gente viu que ele estava na cadeia, ele revelou o sonho ao padeiro e o padeiro não lembrou dele. E aí chegou o momento certo, onde Deus queria usar, José. Sim. E aí ele lembrou de José, o padeiro, e contou ao rei. O rei mandou chamar e ele revela o sonho, como a gente leu. Então existe o tempo certo e a hora certa. E ele não só revelou o sonho, mas ele trouxe instruções ao rei. Sim, completo. Incrível, né? Então a gente vai continuar o capítulo e a gente vai ver o que o rei vai fazer diante disso. Aí, a partir do versículo 37, fala assim: o conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. E o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade de sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou o rei.
Nesse momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestisse com uma roupa de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito. Depois o rei o mandou com seus homens que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate Paneia. Ele deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e o guardou em um armazém na cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos no campo vizinho. José ajuntou todo o mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem o ano da fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate, pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filho no país onde eu tenho sofrido. Então acabaram-se uns 7 anos de fartura no Egito e, como José já tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimento ao rei e ele disse: vão falar com José e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais ao egípcio e de todos os países que vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Então, assim, é o cara, não é? É o cara, né? Então, assim, e você vê que ele tava tão de patente alta que as pessoas vinham direto pro rei falar e falar: não quer saber de nada não. O que ele falar é lei. Então, pede lá pra ele lá. E no momento certo, sem afobação, aí o José abriu os armazéns, que fala que depois, quando todo o Egito começou realmente a faltar comida, foi a hora que ele abriu os armazéns para fazer a venda. E é muito legal, gente, como eu viajo nessas histórias, que eu acho muito fantástica, a riqueza de detalhes que traz, que a gente consegue emergir na história, entender, é como se estivesse lá. E eu fico imaginando o José saindo de uma prisão, né, que só pra fazer a barba, pra falar com o rei, e de repente ele é colocado sobre ele um colar de ouro, roupas de linho fino, entendeu? E aí ele tá passando num carro que ninguém pisa, a não ser as patentes altas. Tipo assim, ele saiu da prisão e Deus exaltou ele no nível mais alto que ele pôde naquele momento, e ele fez com muito sucesso o que foi dado para ele fazer. E continuando em Gênesis 42, diz assim: quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos, vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com as outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como o governador do Egito era José, que vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu. Na frente de conta que não os conhecia, ele lhes perguntou com voz dura: vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, senhor. Nós somos seus criados, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, senhor, somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está nesse momento com nosso pai. José respondeu:
É como eu disse, vocês são espiões, e o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui, eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões, juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus, não vou deixar que vocês fiquem vivos. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia, e que os outros voltem para casa levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Pois depois tragam aqui seu irmão mais moço, que isso provará se vocês estão dizendo a verdade ou não, e se não estiverem, serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos, por isso agora é nossa vez de ficar aflitos. E Rubem disse assim: eu bem que disse para não maltratar seu rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir, por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu do perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Chegou o tempo do acerto de contas. Primeira coisa que acontece é que os irmãos se prostram e se ajoelham sobre ele. Exatamente o que o sonho falou, né? E no primeiro sonho é de trigo, né? Exatamente. E foi o que eles foram pegar. Era a fome. Então aconteceu exatamente o que o sonho mostrou. E aí quando José viu aquilo, José falou: vamos ver. Vamos planejar algo. Mas deve aqui. ter sido forte, né? Muito. Imagina. Ele ouvindo, os irmãos de certamente estavam ali arrependidos, né, de ter feito isso. E aí ouvir isso e segurar ali na garganta o bolo aqui na frente deles, porque ele é governador agora. Minha gente. E no versículo 25, José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um colocando no saco de mantimento. E também lhe dessem comida para a viagem, e assim foi feito. Os irmãos de José carregavam os jumentos com os mantimentos que havia comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu o saco para dar a comida para o seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco do mantimento. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimento. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntaram uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espião. Nós respondemos que somos homens honestos, não somos espião. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu e o mais novo está nesse momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são homens honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar levando um pouco de mantimento para a sua família, que estão passando fome, mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espião, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Acontece que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José já não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? A quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim, eu o trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Agora, alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Então, assim, é de assustar mesmo. Você imagina, eles não sabem da história toda. Aí eles já levou uma prensa do governador, né, na cabeça deles. E aí quando eles vão soltar lá o mantimento, cada um tava com seu saquinho de dinheiro. Falei: pronto, eles já fizeram uma emboscada aqui. E aí você vê como que Jacó é, né? É por isso que eles tinham ciúmes, porque Jacó, ele fazia diferença.
Sim. Ele falou assim, você vai levar meu filho? José já morreu, né? E o Simeão lá. Mas é porque, assim, também, os outros eram adultos e já tinham a família deles. Sim. Benjamin era o mais novo, ainda tava do lado do pai e tal. Sim, mas você vê que tem uma diferença porque era da Raquel, que era a amada dele. Então, assim, a gente vai ver depois da história, né? Um outro dia. Mas é bem legal o que vai acontecer. Como eu falo, eu gosto muito dessa história de José. Eles têm uma riqueza de ensinamento pra gente, fora de sério. Mas é isso, gente. Pessoal, o vídeo já ficou um pouquinho grande, então a gente vai encerrar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Tchau, tchau.